Volta, por favor. Empobrece a nutrição, criando carências dos nutrientes dos alimentos que não ingerimos. Por quê? Os nutrientes estão colocados por Deus em todos os alimentos. São nutrientes diferentes. Por isso que a gente tem que variar bem. Quando eu como um alimento só, repito, demais, eu forneço em quantidade excessiva aquele alimento, aquele grupo de nutrientes daquele alimento, as minhas células, e dos outros alimentos que eu não como nem bebo, me torno carente daqueles nutrientes. E daí uma pessoa que tem essas características nutricionais, ela terá problemas de saúde ao longo da vida, né? Vai ter carências nutricionais. Um outro fator em relação aos feijões e aos derivados animais é o ácido úrico. Em relação aos derivados animais, o fígado humano não está capacitado, ele não produz amoníaco para queimar o ácido úrico. Nos animais carnívoros, o fígado desses animais produz amoníaco. No fígado humano não há a produção dessa substância. Por isso, então, as pessoas têm problemas com ácido úrico quando comem derivados animais e quando comem feijões, repetitivamente. Todo profissional de saúde, quando tem um paciente à sua frente com esse diagnóstico, ele recomenda diminuir ou eliminar temporariamente os feijões e também reduzir a ingestão de derivados animais, porque a repetição excessiva causa problemas com o ácido úrico. Com relação à doença celíaca, também há um problema de repetição excessiva do trigo. As pessoas comem trigo excessivamente, de múltiplas formas, né? E daí chega um dia que a pessoa vai ao médico e tem o diagnóstico, geralmente é má digestão, dor de cabeça, prisão de ventre, né? Problemas digestórios. E a doença celíaca, ela é causada pelo glúten repetido excessivamente do trigo, e também ela existe na aveia, e ela existe também, pode voltar por favor, na cevada e no malte. Trigo, aveia, centeio, malte e cevada. Esses itens, esses cereais, eles contêm glúten. E as pessoas que têm a doença celíaca, por excesso de repetição, não é a única causa, há razões genéticas também, mas ela é uma das maiores probabilidades, a repetição excessiva de um alimento. Então é muito importante variar. Um outro fator também que é causado por repetição excessiva, são os cálculos renais e biliares. Eles são constituídos, na sua maioria, por cálcio e ferro. Cálcio e ferro. De que origem? Origem animal. Então a repetição excessiva é sempre nociva aos seres humanos. Você evita esses problemas variando os alimentos. Os frutos oleaginosos, o grupo menos conhecido, vamos agora então tratar dele. Os frutos oleaginosos. Vamos aqui aos praticamente todos os que são comercializados no Brasil: amendoim, coco, abacate, castanha do Pará, castanha macadâmia, amêndoas, nozes, pecãs, avelãs, azeitonas, pistache, gergelim, semente de girassol, semente de abóbora, óleos e azeites, que são extraídos desses vegetais, né? Como o nome diz, oleaginosos, são ricos em óleo, e na criação de Deus ele colocou sempre juntos as gorduras e as proteínas. Então quando você está comendo ou ingerindo óleo, normalmente está associado ao óleo também proteína, e vice-versa, né? E aí os industriais extraem desses grãos, dessas sementes, né, o óleo e o azeite da azeitona. Quais são os erros comuns em relação a esses produtos? Quais são os erros? Como fontes de gorduras e de proteínas. Deus os criou no Jardim do Éden, como lemos na Bíblia. No entanto, a humanidade erra preferindo as proteínas animais. Esse é um erro que é largamente sustentado pela literatura. É um erro científico, né? E vou mencionar as razões aqui. Porque suas gorduras comprometem a nutrição, obstruindo os vasos sanguíneos. Quando a gordura animal penetra na corrente sanguínea a partir dos poros dos intestinos,
imediatamente ela começa a aderir às paredes dos vasos, porque é uma gordura com densidade muito maior do que a gordura vegetal. A gordura vegetal entra na corrente sanguínea e ela circula facilmente. A gente vê isso num microscópio com muita facilidade, né? E quando a gordura adere às paredes dos vasos, ela automaticamente estreita o espaço, o calibre para o sangue circular no vaso. E para os irmãos terem uma noção de quanto é importante que o calibre de circulação do sangue criado por Deus seja mantido, vou fornecer aqui uma informação. Mais da metade dos 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos do corpo humano, é isso mesmo que você ouviu, não está errado não. Mais da metade dos 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos do corpo humano possuem calibre inferior até 30 vezes um fio de cabelo. Portanto, são invisíveis a olho nu. Nesse espaço reduzidíssimo, tem que circular o quê? Sangue. Tem que circular pelo sangue oxigênio, tem que circular nutrientes. E qualquer obstrução, esses vasos a que estou me referindo, que são mais da metade do corpo humano, são as arteríolas, que são ligadas, são responsáveis diretas pela nutrição de oxigênio e de nutrientes das células. Qualquer obstrução, por mínima que seja, impedirá a nutrição de oxigênio e de nutrientes. E essas células morrem. Essas células às quais os vasos estão obstruídos por gordura ou por colesterol, através do que você comeu, do que você bebeu, né? E vou dar uma evidência disto para você. Essas manchas que muitas pessoas a partir dos 40 anos têm nas mãos, na testa, nas pernas, nos pés, as extremidades do corpo, são chamadas manchas senis. Elas são grupos de células mortas. Mortas por quê? Os vasos ligados a essas células estão obstruídos pelo quê? Gordura de que origem? Animal. A cada vez que essa pessoa come e bebe, ela entope, ela obstrui um pouco mais os seus vasos e as suas artérias. E um belo dia ela vai ao médico, numa emergência, e tem que ser socorrida, né? Vai ser internada, vai fazer uma cirurgia, enfim. E aí está um exemplo de obstrução dos vasos, né? Um outro exemplo, infarto. Obstrução também, a área em que ocorre o infarto é lesada, né? As células daquela região morrem. Acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame, né? A área um vaso se rompe porque pela obstrução, né? Pela pressão arterial aumentada para que o sangue circule, então há um rompimento e o sangue então espalha-se naquela região e a região oposta é paralisada. Isso é conhecido popularmente como derrame. Estou usando aqui uma linguagem mais acessível para ser compreendido, né? O ataque cardíaco é algo parecido com o infarto, só que numa região menos determinada, ok? Uma outra consequência da ingestão de derivados animais, como fontes de gordura e proteína, em vez das oleaginosas planejadas e criadas por Deus. Volta, por favor. Uma outra consequência. O sistema imunológico presente nos glóbulos, através dos glóbulos brancos do sangue, ele é responsável por identificar os agentes patogênicos que causam doenças, vírus, bactérias, micróbios, germes, fungos, parasitas, protozoários, etc. São os glóbulos brancos que fazem essas funções, de identificar, se agrupar em torno desses agentes patogênicos, lutar contra eles e eliminá-los. Se este processo for eficiente, você não adoece nunca. Raramente você adoece. No meu caso, eu posso dizer para você o que acontece quando a maioria das pessoas está espirrando, tossindo, tomando vacinas, como é esse período agora. Eu espirro bastante. Mas há 32 anos, pelo menos, eu não tenho uma gripe ou um resfriado. Isso significa que o meu sistema imunológico é o quê? É eficaz, é operante. Não é? Então, quando você come substâncias ricas em agentes patogênicos,
porque são constituídas por células mortas, elas são ricas em vírus, em bactérias, micróbios, germes, fungos, parasitas, porque são ambientes mortos, células mortas. E daí o seu sistema imunológico fica, coitadinho, combalido, enfraquecido, tem tanto esforço com tantos agentes patogênicos para identificar e combater, né, que esse esforço continuado acaba fazendo com que a imunidade deixe de acontecer nas condições planejadas por Deus. Outro órgão que sofre demais com a ingestão de proteína e gordura animal, os rins, porque eles são os filtros do sangue, eles filtram o sangue, né, e mandam os agentes patogênicos para os rins, para serem eliminados pela urina. O que acontece com as gorduras e proteínas animais? Elas entopem os mesanges dos rins. Elas entopem, é tanto agente patogênico, tanto lixo para eliminar, entope. E esse processo de entupimento continuado causa a falência dos rins. Uma pessoa com rins falidos, ela tem que fazer o quê? Hemodiálise. Conhece alguém que faz hemodiálise? É muito grande o número de pessoas com problemas nos renais. Muito grande. Pode beber muita água, que é realmente necessário beber muita água para ter filtros eficazes nos rins, né? Mas a proteína, nas proporções que as pessoas consomem, e de origem animal, gordura animal, que não é planejado por Deus, ela causa a falência dos rins. Isso vai comprometer seriamente a qualidade de vida. Outro fator, as carnes não possuem vida biológica, elas são constituídas por células mortas, né? Elas não possuem vida biológica, não há como gerar vida, elas comprometem o processo da vida, né? Então siga a prescrição do Criador sobre as gorduras animais. Vamos ver agora o que Deus diz na Bíblia sobre as gorduras animais. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada, de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. O que mais? Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Levítico, capítulo 3, versos 16 e 17. Ela está falando aqui da oferta, quando o pecador oferecia o animal, confessava na cabeça do animal, e o sacerdote matava o animal, e daí cabia ao pecador comer uma parte do animal junto com a sua família. Mas ele jamais deveria comer a gordura. Essa gordura, antes dele comer, ela deveria ser queimada, tirada toda a gordura da carne, o máximo possível. Não havia eliminação total, porque a gordura é uma substância própria das células animais. Então ela não era totalmente retirada, era retirada a gordura aparente, né? O máximo possível. Mas vejam agora um outro verso. Disse mais o Senhor a Moisés. Pode passar? Fala aos filhos de Israel dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a dor dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Levítico capítulo 7, versos 22 a 24. Você quer usar gordura animal? Deus está dizendo: use para qualquer coisa que você quiser. Não há nenhuma restrição, menos para comer. Gordura animal não é alimento na avaliação de Deus. Não é alimento. Sabe por quê? Porque Deus quer manter o calibre dos seus vasos sanguíneos desobstruídos. Ele não quer que você vá ao cardiologista numa situação de emergência. Quer manter você vivo. Então, quem deseja evitar doenças, mantendo também a beleza e a estética criadas por Deus, deve cuidar, primeiro, com a qualidade da gordura que ingere, e da proteína também, porque estão associadas sempre na natureza. A qualidade. E a gordura e a proteína animal são de primeira ou de segunda qualidade? Vamos responder para a gente marcar bem? A repetição é a melhor técnica de aprendizagem, né? Então, quando a gente repete, a gente aprende mais. Respondam, por favor. Proteína animal, depois de vocês ouvirem tudo isso, lerem e tal, é proteína e gordura, são proteína e gordura, de primeira ou de segunda qualidade? Segunda qualidade.
Para a gente ter a melhor qualidade de vida, aquela qualidade de vida que Deus deseja, que Deus planejou, tem que comer alimento com que qualidade? De primeira ou de segunda? Vamos continuar. E aí, com relação a essas oleaginosas, não é porque é vegetal, porque foi Deus que criou, porque está prescrito no Jardim do Éden, que também você vai comer à vontade, né? Daí os profissionais de saúde têm razão, às vezes em limitar o paciente, etc. Né? Porque, às vezes, o que é sadio, em excesso, se torna veneno. E nós vamos ver aqui a quantidade que você pode comer de proteínas de origem vegetal, para substituir os derivados animais. Então, o que você precisa fazer a partir de hoje? Você que quer melhorar a sua qualidade de vida, quer honrar e glorificar a Deus através do que você come e bebe. Primeira providência, trocar as proteínas de origem animal. Não é parar, não é isso que está sendo ensinado nessa tarde, nessa igreja, em alto e bom som. Os vegetarianos são os maiores culpados da medicina ser contra o vegetarianismo. Você sabia disso? Por quê? Vamos continuar. Senão vou adiantar o slide, né? Então troque pelas proteínas vegetais, que já foram expostas e ainda vou falar delas. Troque pelas proteínas vegetais. Porém, não pare de ingerir as proteínas animais. Não pare de ingerir as proteínas animais sem antes aprender a comprar, estocar, elaborar e ingerir as proteínas vegetais. E é fundamental dispor-se a aprender. Porque o ser humano nasce com o cérebro vazio. Quem não quer aprender não pode ser ajudado. E eu sei que vocês nem precisariam ouvir isso, porque vocês vieram aqui para aprender. Porque querem aprender. Não é? E nós não nascemos sabendo, ninguém nasce sabendo. Todos nós temos que passar pela educação, o processo de aprendizagem, de preparo para a vida em todas as áreas. É fundamental dispor-se a aprender. Então, quando você exclui as proteínas animais, preste atenção nisto, quando você exclui as proteínas animais e não as substitui pelas proteínas vegetais, fica desnutrido, porque excluiu o que é de segunda qualidade, por ser constituído por células mortas, pelos problemas da gordura animal, que já apresentamos, dos agentes patogênicos e outros que já apresentamos, não é? Eu devia ter falado do slide anterior. Volta, por favor, o slide anterior. Slide anterior, por favor. Você está passando o slide para frente, eu preciso que volte. Aí, agora, isso. Não substituiu, é fácil substituir as proteínas animais, porque somos o maior produtor de proteínas vegetal do mundo. Olha o privilégio que nós temos. Mas também somos o maior produtor de carne. Temos os maiores frigoríficos, os maiores abatedouros, as maiores empresas dessa área, de embutidos, né? Quem é que não conhece Sadia, Perdigão e outras? Né? Então há uma concorrência desleal, né? E é muito importante estudar esse assunto na Bíblia. Porque na Bíblia você encontra a opinião de Deus para você. Deus que te ama, Deus que morreu por você, Deus que te quer salvar. Né? Então, como é que nós vamos substituir proteínas animais? É fácil. Se você usar cereal integral, que são arroz, trigo, milho, aveia, centeio, cevada, quinoa, se você usar junto com as leguminosas, que são os feijões, numa proporção igual, e se você gostar de um dos dois um pouco mais, tente gostar mais do cereal, porque se comer mais feijão, você vai ter fermentações, você vai ter gases, flatulência. Não é? Feijão nunca pode ser mais que o cereal. O cereal pode ser mais que o feijão, mas o feijão não pode. Não é? Então, comendo cada um desses, eles, na proporção igual nas suas refeições, qualquer cereal com qualquer tipo de feijão. E eu vou dar exemplos agora. Repetindo o conceito. Um cereal integral, 50%, com um tipo de feijão, outro 50% do cardápio. Não é? Pode ser, por exemplo, arroz integral com feijão e os demais ingredientes da refeição. Não é? Pode ser trigo com grão de bico,
pode ser ervilha com lentilha, ou lentilha com ervilha, ou melhor, eu falei bobagem. Volta, por favor. Agora, pode ser milho com ervilha, assim, agora a imagem é essa. Pode ser milho com ervilha com milho. Estão vendo que a proporção mais ou menos ali é metade, não é? Então, por que essa combinação forma a proteína completa? Como se você somasse duas metades formando um inteiro. Por quê? Porque os aminoácidos faltantes nos feijões estão presentes nos cereais, desde que sejam integrais. E os aminoácidos faltantes dos cereais integrais estão presentes aonde? Nos feijões. Um completa o outro. Tem Deus nisso ou não tem? Por isso que tem que estudar o assunto na Bíblia. Não é? Então, essa combinação forma a proteína completa. Pode passar? 4 a 6 grãos de oleaginosa substituem os derivados animais de uma refeição. 4 a 6 grãos. Você pode fazer leite de castanhas, leite de amêndoas, pecãs, avelãs, né? Um copo de água com a quantidade, um copo pequeno de 200 ml, com a quantidade de castanhas de uma refeição, 4 a 6, dependendo do tamanho do grão, formam o leite daquela refeição. Que pode ser usado também numa receita culinária, não é? Que pode ser usado num mingau, por exemplo, num bolo, não é? É um leite de alto valor biológico para quem gosta de tomar leite, não é? 1/3 a 1/5 do coco ou do abacate, dependendo do tamanho do fruto, fornecem a proteína vegetal de uma refeição, desde que o cereal ingerido junto naquela refeição seja integral. Vamos continuar. E por último, eu deixei de propósito feijão soja. É de propósito. Porque as pessoas, quando ouvem falar desse tipo de alimentação preventiva, substituição e tal, as pessoas acham que vão comer soja todo dia. Só tem soja para substituir. Porque, de fato, é o que se fala mais na mídia, na literatura, etc. Não é? Porém, as pessoas que se alimentam do modo correto, comem soja uma vez por semana, e às vezes nem isso, 2 no máximo. Não é? E tem na forma de feijão, na forma de leite, na forma de, pode passar? Queijo. Pode fazer torta, assado, salada, bolo, mingau. E muitas formas de ingerir. E isso tira a rotina, gera novidade para o paladar, né, para os cardápios em geral. Os vegetais produzem energia. Para as pessoas que estão acostumadas a comer carne, vem um sujeito, não sei de onde, de onde tiraram aquele galego lá, fala mal da minha carne, né? Esse negócio era energia, eu disse que a carne é tão boa para produzir energia. Será que vegetal produz energia? Presta atenção nos slides a seguir. Cavalo, boi, rinoceronte, elefante, girafa, zebra. O que vocês acham? Esses animais têm energia? Sim ou não? Pouca ou muita? Muita. Tenta competir com um deles para para ver o que acontece. Eu me lembro que uma vez, num spa no interior de São Paulo, o dono do spa estava me presenteando a minha estadia lá, ele me deu um cavalo para andar na região montanhosa. E eu me lembro que eu subi um lugar íngreme que veículos não subiam. Subi nas costas do cavalo, correndo, assim, ele como se estivesse brincando. E que alimentos comem esses animais? Que animais? Que alimentos eles comem? Exclusivamente o quê? Vegetais. Exclusivamente vegetais. E no único lugar do mundo onde se tentou transformar animais herbívoros em carnívoros, surgiu a doença da vaca louca, que gerou um pânico nutricional mundial. É extremamente importante respeitar o planejamento biológico de Deus.
Nós somos o povo da Bíblia. A Bíblia fala do planejamento biológico, fala de um Deus criador que planeja, que realiza e que mantém o respeito às suas leis. Se você acreditar na palavra desse Deus, se você se envolver com ela, se você se comprometer com ela, o maior poder do universo estará à sua disposição para promover saúde nas suas células, nos seus órgãos, nos seus sistemas, a ponto de você não ter sequer uma gripe ou um resfriado. Bom, o grupo das frutas é o grupo talvez o mais conhecido, né? Que as pessoas sabem que é saudável, que tem à disposição em todo lugar. Mas quais são os erros que a maioria comete em relação às frutas? Vamos lá. Erramos trocando as frutas por sucos industrializados, por sucos naturais. E aqui eu quero dar uma paradinha. Opa, falou mal de suco natural? Tem gente que só usa fruta na forma de suco. É disso que eu estou falando. Eu, às vezes, se eu não tenho condição de me alimentar de uma maneira mastigando bem, combinando, balanceando, às vezes eu tomo um suco. É melhor do que não tomar nada. Mas estou falando daqueles que só usam fruta na forma de suco, né? Vamos lá? Por vitaminas, né? Come às pressas, engole, adoça, tudo errado, né? Depois tem azia. Por geleias, adoçada, fibras retiradas, por compotas, né? Por sobremesas. Aí para tirar o peso da consciência, bota fruta na sobremesa, lá no sorvete, né? No pudim, né? Ah, tem fruta. Já várias vezes me brincaram comigo assim, tem fruta na sobremesa, né? Mas eram quase nada e assim por diante. Em todas essas ações há a intervenção humana estragando o que Deus faz. E vejam a frase seguinte: jamais melhoraremos o que Deus faz. É impossível melhorar o que Deus faz. Então qualquer intervenção humana no alimento vai estragá-lo, vai piorá-lo e vai causar problemas à saúde e à qualidade de vida. Aí, após o pecado, Deus complementou o cardápio humano. Gênesis capítulo 3, verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Nesse termo, erva do campo, estão dois grupos alimentares. Os legumes e verduras, primeiro grupo, e os tubérculos. Vamos ver então os legumes e verduras. Tem uma variedade grande, muito grande, né? São conhecidos. Agora, nós erramos em relação a esses alimentos da seguinte forma, principalmente quando usamos uma variedade reduzida e a repetimos excessivamente. Qual é a salada mais comum consumida pelos brasileiros? Alface, tomate, tomate e alface. Alface, tomate, tomate, alface. Alface, tomate, tomate, alface. Alface, tomate, tomate, alface. Alface, tomate, tomate, alface. Estou exagerando? E a variedade nós vimos lá? Será que é possível ter uma melhor qualidade de vida dessa maneira? Claro que não. E daí vem as alergias, vem a baixa imunidade, e assim por diante. Erramos no balanceamento ou na proporção. Então esse prato aqui, segura por favor. Esse prato aqui, por exemplo, a proporção ideal de salada deveria ser 50%. Eu já vou falar desse balanceamento. Só dando uma explicação rápida. Espera um pouquinho. Volta, por favor. A salada deveria ser 50%. O grupo de proteínas aqui está exagerado. Ele é quase a metade do prato. Deveria ser 20%. O cereal é branco, o arroz ali é branco e a batata é frita. Tudo errado. Vamos continuar. Então o balanceamento é muito importante. Estes são os tubérculos: batata doce, mandioca ou aipim, batata inglesa, mandioquinha, cará ou inhame. Estes são os tubérculos, são fontes de carboidratos, Os atletas usam bastante, atletas de esportes que despendem muita energia. Nós erramos em relação a esses alimentos de duas maneiras principais. Na combinação, é a mais comum, usando tubérculo junto com cereal.
e os dois não combinam, eles são concorrentes. Quando a gente usa alimentos que não combinam entre si, eles se tornam concorrentes, um acaba anulando, atrapalhando o outro. Então, quando comer tubérculo, não come cereal, quando comer cereal, não come tubérculo. Para a gente ser mais claro, quando comer arroz, não come o quê? Batata. Quando comer batata, não come arroz, ok? E erramos fritando. Quando você frita um alimento, você mais que triplica o volume de calorias desse alimento. Você vai afetar drasticamente a digestão desse alimento, porque os sucos gástricos não conseguem penetrar nas moléculas da gordura para digerir. E há uma destruição de nutrientes também quando os alimentos são fritos. E isso complica, claro, a qualidade de vida, né? Bom, aqui está a pirâmide alimentar bíblica. Na base, frutas, verduras e legumes. Vocês sabem que a pirâmide alimentar foi inventada, criada pelos nutricionistas e nutrólogos, médicos, para dar uma ideia de quantidade para as pessoas. Os alimentos que estão na base da pirâmide devem ser ingeridos em maior proporção na refeição. E aí, de baixo para cima, há uma diminuição. E isso controla as calorias, e também fornece o valor nutricional necessário. Então, as frutas estão na base com os legumes e verduras. No nível intermediário, cereais, açúcares e tubérculos. E no plano superior, leguminosas e oleaginosas, que são os alimentos que a gente tem que comer menos. A proporção ideal das refeições seria 20%. Vamos ver agora a proporção delas, né? 50% dos alimentos reguladores. Frutas de manhã e à noite. No almoço, legumes e verduras. 50%. Frutas, no almoço, legumes e verduras. Frutas de manhã e à noite, no almoço, legumes e verduras, 50%. Os tubérculos, ou cereais, ou açúcares, devem ser 30% da refeição total. E os alimentos construtores, que são as fontes de gorduras e proteínas, devem ser 20% do total. Se você seguir esse balanceamento, você nunca terá excesso de calorias. Aí, se você precisa emagrecer, sem passar fome, sem sofrer, você emagrece num processo lento, tão lento quanto você engordou, que é o modo ideal, o processo inverso, né, do ganho de peso. E aí, sem sofrer, você vai melhorando os seus indicadores de saúde e qualidade de vida. Aí está o balanceamento que você precisa para uma refeição, é um balanceamento recomendado pela Bíblia, né? Você percebeu que não há derivados animais nos alimentos prescritos por Deus. Isso está muito claro, né? Agora, onde obter cálcio? É uma pergunta que frequentemente as mulheres fazem, né? E o cálcio? Meu médico recomenda que eu tome leite todo dia, coma queijo todo dia. Tem que tomar cálcio, senão eu não vou curar minha osteoporose, ou então terei osteoporose. Mas a Bíblia não recomenda isso. No Gênesis não há derivados animais. E vou dizer uma coisa que pode chocar alguns. Ingerir cálcio de origem animal é um erro científico. Sabe por quê? Vamos lá, vamos em frente, vou explicar. Saiba que o cálcio é um dos minerais mais biodisponíveis nos vegetais. Sabia disso? Que o cálcio tem à vontade nos vegetais. Todos esses vegetais, a maioria deles que ensinei aqui, tem cálcio. Só que isso não é dito, não é informado, não é orientado. Desde que esses alimentos vegetais sejam ingeridos conforme estão prescritos na Bíblia. Foi o que eu acabei de ensinar aqui. Nessas condições, você vai ter cálcio à vontade. Eu não tomo leite de origem animal há pelo menos 25 anos. Nunca tive problemas com cálcio. Fiz uma vez uma radiografia bucal para estudar a possibilidade de um implante dentário. O dentista me pediu esse exame porque sabia que eu sou vegetariano, mas ele também é. Ele é adventista. Falou, vou fazer esse exame apenas por segurança profissional. Eu sei que você não tem problema de cálcio. E ele disse, você tem uma arcada óssea, uma composição óssea, melhor dizendo, uma composição óssea extraordinária. Não tem nenhum problema. Sem usar 1 miligrama de origem animal de cálcio. Agora, qual é a prova científica de que
é um erro fazer esse tipo de recomendação como fonte de cálcio, como se fosse a única, como se fosse a melhor. A atual epidemia de osteoporose é causada pela ingestão de cálcio de fonte errada cientificamente. Aí está um exemplo de um osso poroso, osteoporose. Porque o metabolismo da gordura animal queima cálcio extraído dos ossos. Isso é uma consequência de ingerir cálcio de origem errada. Agora vamos à prova científica, porque é errado ingerir cálcio. Qual a evidência científica? O desaparecimento da lactase nos intestinos após os 2 anos de idade. Lactase é uma enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Ela desaparece quando qualquer ser humano completa 2 anos de idade. Significando que nós somos mamíferos, como qualquer espécie, até desmamar da nossa mãe. Uma vez desmamados, nenhum ser humano precisa mais de leite. Nenhum ser humano precisa mais de leite. E se usar leite de outra espécie, terá alergias e intolerância porque não consegue digerir lactose, que é o açúcar do leite. Então é um erro científico recomendar ingestão de leite de outra espécie, porque cada espécie tem a sua. Se você fizer um exame do leite animal, de vaca e qualquer outra espécie, e do leite humano, você vai ver que não bate a proporção nutricional e a composição. São diferentes porque as necessidades são diferentes, né? A estrutura óssea do boi é enorme, ele é um quadrúpede, nós somos bípedes, né? Então, nessas condições de diferenciação, é claro que ele tem que ter muito cálcio, nossa necessidade é infinitamente menor, né? E assim por diante. Bem, agora, por que precisamos ingerir vegetais? Para ficar bem claro, bem marcado. Por que precisamos ingerir vegetais? Conforme a Bíblia, somos feitos do pó da terra. E o exame do corpo humano em um laboratório comprova esse fato científico da Bíblia, que a composição do corpo humano é a mesma de um solo virgem, não transformado quimicamente. As 100 trilhões de células em que somos constituídos queimam nutrientes extraídos do solo permanentemente, enquanto estamos vivos, de origem vegetal, extraídos do solo pelos vegetais. Pode passar? Extraídos do solo pelos vegetais. São os vegetais que extraem do solo os nutrientes, não são os animais. E eu quero que um cientista de qualquer área do planeta, de qualquer área da ciência, me prove o contrário. Se animal extrai nutrientes do solo, onde estão os nutrientes e a composição química do corpo humano é do solo. Eu sei que eu estou falando coisas aqui chocantes para alguns, porque contrariam o que está escrito, não contrariam? Contrariam o que se recomenda, o que todo mundo fala, o que todo mundo diz. Não é? Eu também me choquei a princípio, 30 anos atrás, fiquei chocado quando assisti uma palestra do Dr. San Lee. Minha ex-esposa tomava leite puro do Unasp. Ela atravessava São Paulo para comprar leite no Unasp, porque era puro. Que tolice. Quanto mais puro o leite, maior a agressividade e a intoxicação, a intolerância. Faz sentido, não faz? Tinha sinusite, tomou remédio até de índio. Só tirou como se fosse com a mão a sinusite quando parou de usar leite e derivados. Na semana seguinte não tinha mais e nunca mais teve sinusite. Vamos em frente? Pode passar? Os vegetais são a maneira mais eficaz de nutrir as células humanas. Agora vejam a avaliação de Deus desses alimentos. O que está falando aqui é um ser humano como você. Falho, com os problemas que você também tem. Apenas Deus me deu o privilégio de conhecer, de expor esse conhecimento de uma forma em que as pessoas apreciam. Mas olha, quem está avaliando agora esses alimentos não é um ser humano. Não é o homem. É o Criador, é Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Não era apenas bom, era muito bom. Agora vejam o que eu coloquei a seguir. É importante confiar na avaliação divina, porque o pecado degenerou e corrompeu o nosso paladar. O que mais? 6.000 anos de convivência e submissão ao pecado deturparam e enfraqueceram nossa vontade.
Então, as duas áreas fundamentais para quando nos alimentamos, o paladar e a vontade, eles estão corrompidos e enfraquecidos. Portanto, eles são indignos de confiança. Olha o tamanho da nossa vulnerabilidade nesse assunto. Você não pode confiar em quem? Em quem você não pode confiar? Em você mesmo. Para comer e para beber. Se você quiser ter a melhor qualidade de vida, você não pode confiar no seu paladar e na sua vontade. Porque estão corrompidos, enfraquecidos, degenerados. O que mais? Isto ficou evidente nas rebeliões alimentares dos israelitas. Pior, impediu o cumprimento dos propósitos divinos na experiência deles. Porque eles confiaram no paladar e na vontade. 3 rebeliões, eu não vou ler os versos para ganhar tempo. Estão em Êxodo capítulo 16, versos 2 e 3, pode passar? Números 11, 4 a 6. E a terceira rebelião, Números capítulo 21, verso 5. 3 rebeliões, 2 milhões de pessoas no deserto, chorando porque queriam carne. Deus mandou carne? Mandou. Mas não era propósito dele mandar carne. E ele disse, eu vou mandar carne para vocês, e vocês vão comer carne, não um dia, não uma semana, não 20 dias, mas um mês, até sair pelo nariz. O que ele queria fazer com o povo de Israel? Enfastiar, criar enjoo da carne. O que acontece com a gente quando a gente enjoa de alguma coisa? Não quer nem olhar mais, né? Só lembra negativamente. E aí o que aconteceu? A gente não vê na Bíblia nenhuma rebelião mais com relação à carne do povo de Israel. Deus atingiu o objetivo. E hoje, será que Ele quer que a gente continue comendo carne? A pergunta é, os israelitas passavam necessidades no deserto? Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto. Esses 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Outro verso, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Deuteronômio 8, verso 4. 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem gastou no vosso pé a vossa sandália. Deus proveu tudo. Não havia falta de nada. Agora veja a opinião do salmista Asaf. Pode passar o slide? Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas do céu, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu, comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Salmo 78, 23 a 25. Então enviou o melhor, o pão dos anjos, né? Comida a fartar, cereal do céu. Sabe o que aconteceu? Pode passar? A opinião agora do apóstolo Paulo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. 1 Coríntios capítulo 10, versos 5 a 7. Comer e beber o que Deus não planejou, o que Deus não recomendou, irmãos, faz com que a gente se distancie de Deus. Cria obstáculos na relação com Deus. Não é? Foi isso que Paulo está dizendo aqui. Não é? E agora a promessa de Deus, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Servir ao Senhor pode fazer com que Deus cumpra as leis naturais no seu organismo de modo que você não adoeça. É isso que Ele está prometendo. Um outro verso, Isaías capítulo 57, verso 10. Na tua longa viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não adoeces. Promessa de Deus que você não vai adoecer. No livro de Salmos, capítulo 137, verso 6. O salmista diz, eu acho que eu pus esse verso aqui, deixa eu ver. Coloquei, Salmo 105, verso 37. Mas a todos os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Imagina isso, irmãos. 2 a 3 milhões de pessoas, segundo os historiadores, sem ter um
doente. Deus cumpre a sua palavra, Deus cumpre as suas promessas, não é? Este é um momento decisivo em nosso estudo. E agora eu vou chamar a Andréia, ela vai cantar de novo aquele hino com vocês. Porque este é um momento decisivo em nosso estudo sobre o que fazer. O que fazer? Não é? Então vamos cantar junto de novo. Quem já conhece, canta junto comigo. Quem não conhece, vai aprendendo. A gente vai cantar mais uma vez ainda depois, né? Então, vamos lá. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada desta vida e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu e jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Obrigado. Eu acho que os irmãos entenderão melhor, porque estamos cantando essa música e repetindo. Os irmãos entenderão mais no final.
Este então é um momento decisivo sobre o que fazer. Por quê? Pode passar? Porque a simples ideia de trocar hábitos alimentares provoca desconfortos relevantes. Ou não é verdade isso? Não incomoda? Incomoda. O que mais? O que é novo traz a insegurança do desconhecido. Para muitas pessoas aqui presentes, nunca fizeram uma refeição como foi ensinado aqui. Porque a Bíblia apresenta hábitos alimentares jamais praticados pela maioria.